Um aviso importante. Este vídeo foi feito para a abertura do congresso do Grupo de Cotia, que foi adiado por causa da questão do coronavírus. Medite bem no conteúdo desse vídeo, pois é de extrema importância para aqueles que querem manter as doutrinas fundamentais adventistas, fundadas pelos pioneiros. Reconstruindo o Adventismo. O ano era 1844. A profecia dos 2300 dias, encontrada em Daniel, capítulo 8, verso 14, até 2300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado, estava prestes a atingir seu cumprimento. Na providência de Deus, um fazendeiro chamado Guilherme Miller, e outros em todo o mundo, começaram a pregar a primeira mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, chamando todos a temerem a Deus e dar-lhe glória, pois a hora do seu julgamento havia começado, em 22 de outubro de 1844. Esses crentes sofreram um grande desapontamento, quando Cristo não retornou como esperado. Muitos deixaram a fé, enquanto outros voltaram-se para Deus e sua palavra, buscando entendimento. Eles buscaram a verdade, como a tesouros escondidos. Ellen White, que passou por esse grande desapontamento, disse: muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Foi-me tornada clara uma linha de verdade que se estendia daquele tempo até o tempo em que entraremos na cidade de Deus, e transmiti aos outros as instruções que o Senhor me dera. O movimento adventista continuou a crescer, e durante a década de 1850, o Senhor revelou outro ponto importante sobre a organização da Igreja de Deus nos últimos dias e da ordem evangélica. Ela disse: aumentando nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção do ministério, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros indignos tanto as igrejas como os ministros, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros objetivos. A organização era essencial. Movidos por essa revelação, os crentes que haviam abraçado a mensagem dos 3 anjos se reuniram na primavera de 1863 para formar o que se tornou conhecido como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. 9 anos depois, em 1872, esses crentes adventistas, com grande unanimidade, publicaram um documento declarando os princípios fundamentais, ensinados e praticados pelos adventistas do sétimo dia. Este documento foi o resultado de seus anos de estudo, oração, iluminação do Espírito Santo. E o selo de Deus foi colocado sobre essas doutrinas. A irmã White acrescentou: os princípios da verdade que Deus nos revelou são nossos únicos, fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. O passar do tempo não lhes diminuiu o valor. Esses princípios fundamentais incluíam o entendimento da profecia, a lei de Deus, o sábado, o santuário e o mais importante, que há somente um Deus, um ser pessoal, espiritual e um Senhor Jesus Cristo.
o Filho do Pai eterno. Eles permaneceram unidos, sem nenhuma disputa, por mais de 50 anos. Até que Satanás tentou minar esses fundamentos em 1903. Ellen White alertou: cuidado com aqueles que querem demolir o fundamento sobre o qual temos construído nos últimos 50 anos para estabelecer uma nova doutrina. O inimigo está procurando trazer entre o povo de Deus teorias espiritualistas que, se aceitas, minaria o fundamento da fé que nos fizeram o que somos. Esta advertência, e muitas outras, foram dadas porque o Dr. Kellogg estava defendendo novas ideias sobre a presença e personalidade de Deus. Sua visão panteísta e sua aceitação da doutrina da Trindade foram ambos os principais desvios da fé estabelecida dos adventistas do sétimo dia. Quando Ellen White e os outros pioneiros faleceram, Satanás continuou seus esforços para minar os fundamentos de nossa fé. Em 1919, realizou-se uma conferência bíblica secreta, e as ideias foram novamente defendidas em favor da Trindade. Em 1931, a palavra Trindade foi inserida nas crenças fundamentais, sem voto e sem o consentimento do corpo da Igreja. Em 1956, ocorreu uma conferência evangélica, na qual a Igreja Adventista do Sétimo Dia negou muitas das verdades fundamentais que manteve por mais de 80 anos. Finalmente, no ano de 1980, a Igreja cumpriu a predição de Ellen White de que nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Na sessão da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em Dallas, Texas, a Igreja oficialmente votou e aceitou a doutrina da Trindade, consolidando sua rejeição dos princípios fundamentais que nos fizeram de nós o que somos e que foram estabelecidos sobre inquestionável autoridade. Mas Deus não é pego de surpresa. O Senhor disse que os marcos que nos tornaram o que somos devem ser preservados e sê-lo-ão, conforme Deus o mostrou, mediante sua palavra e o testemunho de seu Espírito. Ele nos chama a manter firmemente, com fervor e fé, os princípios fundamentais, que são baseados sobre inquestionável autoridade. Ele nos conclama a nos apegarmos firmemente com a mão da fé aos princípios fundamentais baseados em inquestionável autoridade. Em 2020, está completando 40 anos que a Igreja rejeitou os princípios fundamentais. E o pioneiro Haskell, falando sobre isso, disse: 40 anos tem sido o tempo previsto para uma geração estabelecer seu destino, a favor ou contra a verdade. E o grupo adventista de Cotia está se esforçando firmemente para levantar esses princípios fundamentais que foram jogados por terra. Cremos que Deus está levantando um movimento de adventistas fiéis em todo o mundo, restaurando um conhecimento correto do único Deus verdadeiro e seu Filho unigênito. Nós do grupo de Cotia estamos dispostos a seguir as orientações bíblicas sobre a verdadeira educação, a mensagem da justiça pela fé de 1888, a modéstia cristã, a reforma de saúde e lutar biblicamente, claramente, contra os enganos da crença da Trindade, pregando firmemente as 3 mensagens do Apocalipse 14, preparando um povo para os eventos finais. E como resultado da apostasia na Igreja, tem se formado muitos grupos e igrejas nas casas, em todo o mundo, com um desejo crescente de voltar aos princípios fundamentais originais, dados aos adventistas do sétimo dia. Pelo estudo e oração, reconhecemos que este fundamento foi lançado pelo obreiro mestre e suportará vendavais e tempestades.
Olha, os princípios fundamentais são o fundamento do qual o Adventismo foi de fato construído. Lendo o livro Obreiros Evangélicos, na página 308, vemos algo muito importante, que diz o seguinte: não deixe que as teorias errôneas tenham acolhida entre o povo que deve estar firme sobre a plataforma da verdade eterna. Ela diz também que esta plataforma é uma plataforma da verdade eterna, e isso é muito importante. Mas ela continua dizendo: Deus nos pede que nos mantenhamos firmes aos princípios fundamentais que se baseiam em inquestionável autoridade. Portanto, a plataforma ou a base sobre a qual o Adventismo se baseia são esses princípios fundamentais. E isso é realmente importante, porque esses princípios fundamentais são uma verdade eterna. E é isso que define o Adventismo. Esta é a base da plataforma do Adventismo, que é de inquestionável autoridade. Somos abençoados com os princípios fundamentais do nosso Deus através dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nessa plataforma podemos defender fortemente a verdade. Deus destacou exatamente o que nós precisamos saber. Essas verdades devem ser pregadas com força total. Muitos estão dizendo que os pioneiros não tiveram toda a luz sobre a nossa doutrina. Mas isso não é verdade. O Espírito de Deus liderou e dirigiu todas as reuniões dos pioneiros. E foram tornados claros a eles todos os pontos principais de nossa fé em harmonia com a palavra de Deus. Foram dados a eles o entendimento correto da palavra de Deus. A Igreja Adventista, ela foi estabelecida por Deus no passado sobre o fundamento da verdade. Os pioneiros desta igreja eram unânimes com relação aos princípios fundamentais desta igreja, como por exemplo a personalidade de Deus, de seu Filho Jesus, o santuário e outras verdades. O santuário e a personalidade de Deus era o fundamento. Tem surgido um movimento dentro da igreja para minar e mudar os princípios fundamentais da Igreja Adventista. Não só para mudar a compreensão correta da divindade, mas também para mudar o entendimento sobre a natureza de Cristo, a expiação e a justiça pela fé de 1888. Além disso, também estamos vendo a mudança da definição do que é pecado. Portanto, não se trata somente sobre o Pai e o Filho. Olha, os adventistas fiéis precisam urgentemente entrar na plataforma da verdade que Deus estabeleceu no começo e que foi demolida por anos. E precisamos que essa plataforma seja restabelecida. Se não voltarmos aos fundamentos que Deus estabeleceu com os pioneiros originais desta igreja, estamos perdidos. Se não estivermos unidos nos princípios fundamentais, especialmente nos princípios fundamentais que Deus mostrou aos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, então estaremos indo cada um numa direção. Então a gente vê essa grande desunião entre a igreja tradicionalmente instituída e os grupos dissidentes que saem dela. Eles também não conseguiram atingir uma harmonia entre si, e nem dentro deles próprios mesmo. Existem diversas rivalidades ou diferenças teológicas ou não teológicas dentro dos grupos, o que não permite que haja uma hegemonia ainda entre o verdadeiro povo de Deus. Por isso que é importante nos organizarmos e nos unirmos na mesma plataforma que Deus deu aos pioneiros no passado. É pelo contemplar que somos transformados. E se estamos contemplando algo que não foi ensinado por Deus, então seremos transformados em algo que não é de Deus. Os princípios fundamentais não se restringem somente a ensinamentos doutrinários. Eles são muito mais do que isso. São a revelação do caráter do próprio Deus. Se alterarmos esses princípios, estaremos alterando a representação do caráter de Deus. Nós vimos no grupo de Cotia esse compromisso, essa vontade de voltar a esses princípios fundamentais dos pioneiros, essa vontade de resgatar essas verdades, para poder realmente ser um instrumento de Deus para levar essas verdades a outras pessoas. Sobre organizar-se para terminar o trabalho, Ellen White diz: buscamos o Senhor em oração fervorosa para que pudéssemos compreender sua vontade, e seu Espírito nos iluminou,
mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja, e era essencial a organização. E hoje eu vejo uma grande necessidade de uma organização e uma unidade absoluta em prol da verdade entre os movimentos de sustento próprio antitrinitariano. Mas isto só é possível sem sacrificar a verdade. Quando somos organizados e disciplinados, conseguimos alcançar de maneira mais eficaz os filhos de Deus. E assim a organização faz parte do caráter de Deus. O universo é todo estruturado e organizado. Deus opera dessa maneira. É por isso que vemos beleza, é por isso que temos coisas que funcionam bem na natureza. E quando as coisas não funcionam bem, é porque alguma parte dessa ordem está quebrada ou faltando. Disciplina e ordem manifestam-se em todas as obras de Deus, em todo o universo. A ordem é a lei do céu e deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. E como os órgãos do nosso corpo trabalham em harmonia, assim é a Igreja de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo e precisamos trabalhar juntos, como os órgãos do nosso corpo trabalham em harmonia. Portanto, a unidade e a verdade são muito importantes. A unidade por si só não possui qualidades redentoras, a menos que esteja associada à verdade. Tem sido difícil separar-se dos nossos irmãos da Igreja Adventista, mas Cristo quer que preguemos a verdade. E acredito que a nossa igreja, como instituição, se afastou dos fundamentos que os pioneiros estabeleceram. Os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente seriam descartados. Então ela diz que esses princípios fundamentais aqui seriam descartados. Nossa religião seria alterada. Então quando você descarta as doutrinas e decide que elas estão erradas e começa a colocar outras doutrinas, você acabou de mudar sua religião. Foi o que ela disse, que iria se estabelecer uma nova organização, e assim aconteceu. Esta é uma organização totalmente nova e que me lembra as palavras de Jesus no capítulo 15 de João, quando diz que um ramo separado da videira, ela murcha e morre. Isso é muito triste. Então o diabo está fazendo de tudo o que pode para nos manter desorganizados, porque ele sabe que se formos unidos e organizados, seu poder será quebrado. Não será apenas a publicação das obras dos pioneiros, nem a apresentação de diferentes materiais no YouTube, no Facebook, que finalizarão o trabalho. Será o trabalho de um corpo organizado. A verdade é progressiva, mas não muda. Apenas a entendemos melhor à medida que avançamos no conhecimento. E se não apegarmos aos nossos princípios fundamentais, não podemos realmente chegar onde Deus quer que estejamos. Nós precisamos falar as mesmas coisas e as mesmas verdades que foram dadas aos nossos pioneiros. Falar todos a mesma coisa é necessário para transmitir uma mensagem clara e verdadeira, para que não haja confusão. Se o remanescente final começa a falar e ensinar coisas diferentes do remanescente inicial, isso envia uma mensagem ao mundo de que somos um povo dividido. E sabemos que o Pai e o Filho não estão divididos. Portanto, é importante que estejamos unidos nessa mesma verdade e nos mesmos fundamentos que Deus deu ao seu povo lá no início. Sabe, irmão, quando eu olho para o que está acontecendo, não apenas no grupo de Cotia, mas em outros grupos, vejo a liderança de Deus. O apelo de Elias foi: se o Senhor é Deus, segue-o. Ele reconstruiu aquele altar pedra por pedra, mostrando-nos que nestes últimos dias temos um trabalho semelhante a fazer. Ele não construiu um novo altar. Então, nós temos que reconstruir hoje o Adventismo, levantando as doutrinas fundamentais jogadas por terra. Devemos nos organizar para levar o Evangelho eterno com base nos princípios fundamentais. Se tirarmos desses princípios fundamentais um J ou um tio, estaremos entrando em desordem e criando uma nova plataforma. Olha, precisamos ter urgência.
Não podemos continuar a nos atrapalhar e deixar o tempo passar. Isso é preciso ser feito agora, pois não temos tempo a perder. Eu estou muito empolgado em ver o desejo de muitos em levantar as verdades jogadas por terra e harmonizar e organizar para fazer o trabalho para a honra e glória de Deus. O Grupo Adventista de Cotia tem uma forte disposição de ver que é vontade de Deus para que seu povo se organize, para fazer o trabalho se torne uma realidade em cada grupo. Nós reconhecemos que aqueles que tentam destruir os pilares de nossa fé estão entre aqueles de quem a Bíblia diz que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé. E é nosso desejo ver um povo unido, em espírito e verdade, sobre o verdadeiro fundamento que é o Pai e o Filho, enquanto proclamam a última mensagem de misericórdia ao mundo, revelando seu caráter de amor. Caros irmãos, queremos convidá-los a se organizarem e a se envolverem nessa missão de juntos retornarmos ao fundamento de nossa fé, que foi construído pelo obreiro mestre. Devemos continuar trabalhando e promovendo a verdade bíblica que foi dada aos nossos pioneiros, incluindo o batismo de Mateus 28:19, pois nem um jota e um tio era para ser tirado do que foi estabelecido. Devemos expandir nossos esforços na publicação, no evangelismo, na obra médica missionária, pois Deus está nos chamando para nos unirmos e apoiarmos esse maravilhoso empreendimento. Sabemos que Deus fica feliz ao ver a terceira mensagem angélica se avolumar em um alto clamor. Por isso precisamos trabalhar organizados. Se a organização era indispensável para os adventistas do sétimo dia cumprir a missão há 175 anos atrás, quanto mais importante é hoje para nós. O Senhor está nos chamando para abraçarmos os princípios fundamentais que se baseiam em uma autoridade inquestionável. Ele mesmo unirá os fiéis adventistas e nos ajudará a restaurar a fé uma vez entregue aos santos. Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais, que alicerce seguro ampara nossa fé. É possível achar na palavra de Deus. Ó, vem sustentar tua igreja, Senhor, com tua mão poderosa, ó Rei Salvador. Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.